Muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Conecta Paraíba. Hoje o nosso 12º episódio e pela primeira vez, meu querido Flávio Figueiredo, teremos uma mulher entrevistada nesse programa. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu amigo Paulo Neto. Boa noite a você que me assiste de toda a Paraíba, você que está me assistindo em Portugal, atenção meus amigos de Portugal, é você mesmo, você que está em todo mundo, porque a internet chega em todo mundo. Ah, é verdade. Inclusive eu já tô jogando aqui nos grupos, né, pro pessoal ir compartilhando o nosso podcast. Tinha esquecido já. Começando agora, já tô jogando aqui nos grupos para que todo mundo possa acompanhar o nosso programa nesta quinta-feira. E, claro, a gente sempre começa agradecendo aos nossos parceiros, aqueles que confiam no nosso trabalho, nos dão a honra de manter o Conecta PB no ar. Começando por este local, onde nós estamos, Flavão? Êxito Caorque, neste lugar. Coloca as imagens aí, meu amigo Fernandão. Aí, ó, você que está vendo agora essas imagens aí, é aqui desse podcast. Você que é um influenciador, um professor, quer gravar, aqui é o lugar. Fazer um podcast como esse que nós estamos fazendo. Temos aí, tá vendo aí, uma sala presidencial. Essa é a sala presidencial, o negócio é chique, Você quer atender o teu cliente, marcar uma reunião ali bacana, conversar, fechar aquele negócio. Olha aí, professor, tá vendo isso aí? Isso é um auditório para mais de 40 pessoas. Você que é um empresário, tem aí, tá precisando de um endereço fiscal? Temos também. Enfim, a Êxito Caorque, Paulo Neto. Completa. E olha, naquele precinho, você tá vendo aí os nossos cenários aqui do podcast. Ah, rapaz, eu tô vendo isso, a qualidade é fantástica. Isso deve ser o olho da cara. Nos faça uma visita aqui no centro de João Pessoa, você vai ver que nem tudo que é bom precisa ser caro, tá? Você vai encontrar aqui os melhores preços para você ter o seu escritório fiscal, fazer a sua aula, a sua palestra, montar seu podcast ou até mesmo gravar os seus vídeos, fazer aquela reunião bacana que eu tenho certeza que o seu cliente vai fechar negócio, tá? 996430032. Você também entra em contato através do nosso Instagram, tá bom? Ou, se você preferir, aponta a câmera do seu smartphone para esse QR Code que o meu amigo Fernando está colocando aí na tela, tá certo? Simbora! Vamos falar também da LDF. LDF, material de construção. Quer construir ou reformar? LDF é o lugar. Vou abrir aqui, @lojasldf no Instagram para saber o que é que a minha amiga Estela tem de novidade pra gente nesta quinta-feira. Lojas LDF, olha só, vamos lá. Gente, qualquer oferta, atenção, Festival de Tintas, qualquer oferta para você, se porventura encontrar um preço mais barato, a LDF cobre. Lá você já sabe que tem o menor preço do mercado. Mas se porventura a concorrência quiser tirar uma onda, fazer uma graça, a LDF vai lá e cobre o preço, tá bom? Inclusive, amigo meu, vendo a propaganda aqui semana passada, sim, ele falou, eu vou lá para ver se é tudo isso. Foi e confirmou, meu amigo. E não precisa pagar nem à vista e nem no Pix. Tudo parcelado para você em até 10 vezes. LDF, Estrada de Cabedelo, ali, bem um pouquinho antes do Casa Tudo, ali onde tá tendo aquele desvio da BR-230, aquela obra que não acaba nunca, Deus do céu. Vai lá, tá certo? Você encontra tudo para construir, reformar, melhorar o seu ambiente de trabalho ou até mesmo a sua casa, tá certo? Seguinte, vamos falar também de proteção veicular? SOS Rastreamento é o lugar. Meu amigo e minha amiga, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem o seu carro, sua moto. Você, quando vai comprar financiado, recebe aquela bíblia, né? Que é o carnê. 60 prestações, 48 prestações. Aí, de repente, vem um maleta e leva o teu bem material. E você fica no prejuízo, porque seguro é muito caro. Então, por que você não protege com a SOS Rastreamento? Além de rastreamento veicular, onde você controla na palma da mão com o seu celular, sabe se o motor foi ligado, se alguém levou seu carro, pode você, pai, dar aos seus filhos e saber onde eles encontram, monitorando assim a sua cria, não é? Ideal para esse empresário que tem uma frota. Sim, quem tem frota, inclusive, acima de 5 veículos, Fábio, foi bom você tocar no assunto. Acima de 5 veículos, preço especial. Olha só. Passou de 20 veículos, Eita, mais especial ainda. E se disser que viu aqui no Conecta PB, você vai fazer hoje
Hoje talvez não, porque ela já tá fechada. Amanhã, sexta-feira, pronto. Amanhã você vai instalar o seu aparelho rastreador e só vai pagar a primeira, sabe quando? Fala, Paulo Neto. Em setembro. Ei. Dia 10 de setembro você vai pagar a primeira parcela. Taxa de instalação, grátis. Você não vai pagar nenhum real. A primeira parcela quem paga somos nós. Você só vai pagar a primeira em setembro. Não vai pagar a taxa de instalação e vai ter direito a cobertura de vidros, para-brisas, lanternas, faróis, tudo que você precisar, trocou, quebrou, rachou, a SOS vai lá e troca para você sem franquia. Se seu carro ou sua moto for roubado, for furtado ou furtada e a SOS não recuperar, a gente paga até 20 mil reais para você se for moto e até 40 mil reais se for carro. Além disso, guincho e chaveiro 24 horas pra por que dia. seguro? Calma, e se bater o carro, trocou tinta ou caiu na moto, deu aquela encostada, uma ajuda de até 2 mil reais pra moto, 3 mil reais pra carro, sem pagar um real a mais, é só você estar em dia com a SOS. Tá esperando o quê? Fernando não tem essa proteção na moto. Não tem não, Fernando? Tem, Fernando? Ah, então tá você esperando o quê, meu amigo? Tá vacilando, viu? Oxi, Tá vacilando. uma parcelinha dessa. Sabe esse cafezinho que você tá tomando aí? É o preço do cafezinho. É menos do que um cafezinho desse por dia. É menos de 3 perdendo, reais Fernando. por dia. Então vai lá, entre em contato agora, 991-230202. O banco de dados vai manter o seu cadastro lá, a sua ligação. As meninas amanhã de manhã vão retornar para você e você vai fechar, tá bom? E para finalizar, Império Atacadista. Meu amigo, minha amiga, hoje o meu recado é para você, empresário e empreendedor. Você que é responsável por associação, tá? Por ONGs. Você que compra em quantidade de cestas básicas, de feiras. O Império Atacadista dispõe de um número muito grande de opções para você, com os menores preços do mercado. E o bacana, Flávio sabe muito bem disso, até porque nós somos clientes do Isso. Império Atacadista. Você, por exemplo, que é do ramo da construção civil, sabe aquilo que foi acertado dentro da convenção dos trabalhadores da construção civil? Pois é, essa cesta completa com todos os itens, o Império Atacadista já tem para você com os menores preços e as melhores condições. E entrega, viu? Entrega. E outra coisa, tem um amigo que estava dando essa cesta, porém, infelizmente, estava fora do padrão. Olha Quase um ano tendo um risco de, infelizmente, ser multado. Com certeza. Então, lá eles têm um padrão específico e um padrão qual cada conversão diz como é. Isso. Então, lá você não tem risco. E ainda tem um detalhe, entrega em toda a Grande João Pessoa e dependendo, Campina Grande tá lá. Até fora. Até fora. Então, assim, entre em contato agora mesmo, as meninas amanhã vão retornar para você. Deixa um recado no WhatsApp 993477070 que você vai ver tudo isso e muito mais que nós estamos falando aqui no Conecta PB. Fechou? Flávio, como eu disse no início do nosso papo, pela primeira vez, nós vamos entrevistar uma mulher aqui no Conecta PB, nesse nosso 12º episódio. E temos a honra, o prazer, a satisfação de conversar com Cíntia Almeida de Araújo. Nascida e criada no bairro do Castelo Branco. Pesquisou. Neta de Dona Elis. Lisete. Irmã de Juliana. Eita, rapaz. Pós-graduada em Segurança Pública. Diretora da Penitenciária Feminina Maria Júlia Maranhão. E não é de hoje. Já é a minha primeira pergunta. Faz um maior tempo, hein? Já passou, entra governo, sai governo. E essa mulher tá lá cuidando das reeducandas do sistema penitenciário aqui de João Pessoa. Da Paraíba, especificamente na capital. Seja bem-vinda, minha amiga. Um prazer tê-la conosco. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Flávio. Sou eu quem agradece pela oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho do trabalho que a gente realiza lá na penitenciária há 13 anos, aproximadamente. Caramba, 13 anos. É isso que eu ia dizer, 13 porque quando você falando aí, eu já veio na memória que tem um amigo em comum, você conhece ele, que faz um trabalho belíssimo lá dentro também, que daqui a pouco a gente vai falar. Pois é. Há muito tempo de que rapaz é mesmo, porque quando o nome de que rapaz É chão, é chão, é estrada. Ô, Eu já fui Cíntia. pro Maranhão e já voltei. Ô Cíntia, e me diz uma coisa, qual é o segredo? Porque 2011 pra cá,
nós elegemos governador em 2010, 2014, 2018 e 2022. 4 governos e tu lá, mulher. É chão, é estrada, né? Como é que faz isso? Você me diz. É assim, nós somos funcionários de carreira, né? Sim. Hoje, policiais penais. Então, assim, não tem outra saída. É seguir, é um caminho natural. Mas o cargo de diretor da penitenciária, ele é um cargo comissionado. É um cargo, uma escolha do governador, exato, Exato. E o governador todo escolhendo Cíntia. Posição, todo mundo. Cíntia. Qual é o segredo? Tem segredo ou não? Ou é trabalho? Olha, ao longo desses anos, né, que nós estamos à frente da penitenciária, da direção da penitenciária, erramos, acertamos, aprendemos, melhoramos, evoluímos. Então, assim, eu acredito que esse tempo lá é fruto de um trabalho, né, de uma equipe, um trabalho feito a muitas mãos e de uma dedicação exclusiva a um grupo de mulheres, né, que estão temporariamente privadas de liberdade, sim, porque a condição de prisão ela é temporária. E eu acredito que seja a confiança, né, do nosso trabalho que nos deixa seguir. E você, antes de ser diretora, você entrou como policial penal em 2009. Na época não era nem esse nome, né? Era agente penitenciário. Agente penitenciário. Eu fui nomeada em 16 de janeiro de 2009. Minha primeira lotação foi a penitenciária de segurança máxima Geraldo Beltrão, lá em Mangabeira. E o que é que fez uma mulher que durante a juventude trabalhou como vendedora de cosméticos, Estudou. que vendeu plano de saúde, Estudou. que foi cobradora, estudar para passar num concurso para trabalhar dentro de presídio? Olha, Paulo, eu acredito que, assim como a maioria de nós que fez esse concurso em 2008, que o concurso foi em 2008, nós estávamos em busca de uma oportunidade de emprego, de uma segurança, né, da estabilidade do serviço público, porque ninguém nasce e cresce e diz, não, meu sonho é ser agente penitenciária. Quer dizer, não nascia, não dizia, porque hoje nós já temos pessoas que querem de fato seguir essa carreira. Eu chego no supermercado, lá, aquele próximo à nossa casa, Sim. as operadoras de caixa, e aí, Cíntia, quando é que vai ter concurso? Eu digo, tem que aguardar o governador anunciar. Hoje as pessoas já querem, já se interessam pelo trabalho, mas no começo, quando nós entramos, foi tudo muito novo, né? Tudo muito diferente, porque era o primeiro concurso. Então, era o novo, era o desconhecido, era o... Eu confesso a você que eu nem dormia pensando, meu Deus, como é que vai ser? E quando passou, você lembra quando saiu a lista de aprovados? Lembro. E aí? Lembro, exatamente. Das 60 questões, eu acertei 53. Vixe. E aí saiu, né, o gabarito, eu digo, meu Deus, eu passei. Não, eu passei. E ficava naquela expectativa. Depois de uma semana, as pessoas falavam comigo, eu digo, não, passei, fui aprovada. Quando saiu a lista, só ficava visualizando, fechava os olhos e visualizava o meu nome na lista, no diário. E quando o diário saiu, eu estava lá. Eu acho que foi em 27º lugar para a nossa região aqui. Você já teve esse discernimento de que estava aprovada só em conferir o gabarito? Gabarito. Bem, era muita fé, né? E depois desse pensamento, eita, passei, qual era a próxima expectativa? Pegar uma arma? Tudo era novo, né? Assim, meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Então, assim, a expectativa de ser chamada para o curso de formação, que foi relativamente rápido, mas, assim, eu procurava o máximo me dedicar em tudo para aprender tudo. Eu lembro que quando... era uma turma após a outra. Foram 5 turmas no primeiro grupo. E a minha era a 3ª turma. Eu lembro que eu ia para as outras aulas das outras turmas, que era para aprender mais. Eu já conhecia os professores, então já tinha um certo trânsito livre, porque eu queria aprender mais. Então, aquele primeiro grupo dos 600, nomeados em 2009, eu praticamente já estava entrosada com todo mundo, porque eu transitei em todas as turmas. Deu medo em algum momento? Sempre. Quando caiu a ficha assim de, epa, eu vou agora trabalhar no sistema penitenciário? Sempre. Eu pensava como é que ia ser a minha primeira noite de plantão. E o plantão era de quantas horas? 24. A escala
do policial penal é 24, a escala ordinária, 24 por 72 horas de folga. Trabalha um dia, folga 3. Por 3, exatamente. E aí? E aí que deu Porque tudo você certo. especificamente, apesar de estar trabalhando desde 2011 nesse cargo de diretora da penitenciária Maria Júlia Maranhão, que é uma penitenciária feminina, mas você já disse que começou trabalhando lá no Geraldo Beltrão. No Geraldo Beltrão. E aí, me passou na cabeça, meu Deus, se tu houver uma rebelião, um negócio, e agora, pegar em arma, não sei o quê, e aí? Geraldo Beltrão, eu comecei por lá, era uma unidade masculina, então a gente tinha mais contato com os visitantes, né, com os familiares dos internos, e depois de um curto período eu fui trabalhar no PBU, e também o trabalho era basicamente o mesmo, e eu já estava numa situação de, meu Deus, eu vou fazer só isso, eu preciso aprender mais, eu quero saber mais, e aí procurei me inteirar, né, das coisas, aprender, e enfim. Acabou que em fevereiro de 2011 eu assumi a penitenciária pela primeira vez. Foram 2 gestões. Aí passei 1 ano e um pouquinho fora, em alguns meses. Acho que foi no final de 16 para 17 e depois retornei. Nesse período, ela falando, a gente vê muita televisão, vê muita coisa, né? Você já presenciou como agente ou como mesmo diretora alguma situação de rebelião, ou nunca presenciou, nunca teve essa experiência ruim? E unidade masculina. Passou? E unidade masculina. A época dessa referida rebelião, eu trabalhava já no feminino, mas uma das unidades da capital passou, né, por uma rebelião e todos os diretores, todo mundo que estava na folga, todo o efetivo foi direcionado. Foi para lá para ajudar, para apoiar, tanto no período da rebelião em si, como no pós, né? Porque o pós realmente é muito difícil, né? É complicado. A reconstrução, a reorganização das coisas, é tudo muito complicado, tudo muito delicado. Nunca teve rebelião no Maria Júlia Maranhão? Não. Quais são as principais diferenças, Cíntia? Você que pode estar num período curto, mas esteve em penitenciárias masculinas para a feminina. Olha, uma penitenciária feminina, as coisas, tudo é muito intenso. Tudo é muito intenso. Mas a periculosidade é menor. E numa unidade masculina, num simples estalar de dedos, pode ter um problema maior, né? O grau de periculosidade, a questão da violência, que não há numa penitenciária feminina. Embora a intensidade seja enorme. Então, hoje a gente pode dizer que assim, o risco da cadeia virar, como diz no jargão, é milhões de vezes, eu posso dizer, mais fácil acontecer no masculino do que no feminino. Sim, porque elas não são tão violentas. Então, isso a gente consegue administrar os conflitos internos na base do diálogo ou, se for necessário, sindicâncias, os procedimentos, né, padrão. Lá na Maria Júlia Maranhão, só estão detentas que já foram condenadas ao regime fechado inicial, ou tem do semiaberto, tem também temporárias? Explica como é que funciona mais ou menos. Deixa eu te dizer. Hoje, na Paraíba, nós temos 4 penitenciárias femininas. Cajazeiras, Patos, Campina Grande e João Pessoa, que é o Maria Júlia Maranhão. Juntando, somando as 3 populações dessas outras unidades, ainda o número de internas é menor do que o Júlia Maranhão. Então, lá nós temos presas provisórias, presas sentenciadas. As prisões temporárias também são direcionadas, as mulheres com prisão temporária também são direcionadas para lá. E hoje, o semiaberto em toda a Paraíba, ele é acompanhado pelo monitoramento eletrônico. Todo mundo está com tornozeleira. Então. Exatamente. E aí, agora me chamou a atenção. Você disse que Cajazeiras, Patos e Campina, somando essas 3... populações, não dá a população do Júlia Maranhão. Exato. Hoje você tem um número exato ou aproximado de... Olha, a gente oscila entre 200 e 210 mulheres.
Graças a essa questão do monitoramento eletrônico. E a penitenciária foi construída para receber quantas? Em tese, a capacidade é de 130 mulheres. 130. Então, ainda existe uma superlotação? Sim, mas elas conseguem viver pacificamente, mesmo com esse excesso de população. Lá tem a mesma. Pode ser que tenha, pode ser até uma pergunta meio fora da caixinha ou sem nexo, mas lá também tem aquela questão divisão por facção, ou lá consegue viver pacificamente, como você falou? Olha, elas inicialmente, porque é feita entrevista quando elas chegam, cadastro, passa pela assistente social, psicóloga, a médica, faz o prontuário, e elas normalmente elas não se declaram faccionadas. Então, se elas não se declaram faccionadas, elas ficam todas no mesmo espaço, que é o pavilhão principal da unidade. Isso é bom. É bom porque você não tem aquela divisão, Não, né? Isso é excelente. Isso Também é uma diferença do masculino que a gente vê, né? Exato. Então, mesmo que elas tenham um envolvimento A ou com B, lá dentro, elas são todas iguais. Essas diferenças, elas não existem, até porque elas não têm outra opção. Nossa unidade tem um pavilhão principal único, então elas têm que conviver. Ah, não tem outro pavilhão. É um pavilhão único e elas escolhem onde vão ficar, são escolhidas ou a direção encaminha? Não, nós que encaminhamos, nós quem dizemos onde elas vão ficar. Nós que acomodamos. Se ela for provisória, tem as celas para as provisórias, e aí a gente escolhe qual a cela que comporta melhor. E tem a sala das sentenciadas. Então, sentenciada tem que ficar do lado do sentenciado, provisório tem que ficar do lado do provisório. Ah, mas eu tenho pessoas conhecidas em tal cela. Não, a gente que designa... No momento ali de banho de sol, de alguma coisa, aí elas podem manter contato. Elas interagem apenas com as provisórias, a provisória com provisória, sentenciada com sentenciada. Porque o banho de sol também é em horário distinto, é separado. Paulo Neto, eu tenho uma pergunta. O seguinte, a gente sabe que elas estão ali naquele ambiente para depois se colocar novamente na sociedade. Tem que se ressocializar. Em tese, é um dos motivos da prisão. Da prisão. Né? Dever do Estado. É dever do Estado. Muito bem. Eu sei que existe um programa de política de todos para curso, captação, tudo. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: eu tenho um amigo, irmão, que faz um trabalho lá, na época, muitos anos, que eu acho que a senhora conhece, é o Bispo Miguelzinho. Conhece o Bispo Miguelzinho? Pronto. Nosso grande parceiro, Bispo Miguel. Então, ele faz esse trabalho belíssimo, que eu conheço. Eu sei que tem outros pastores que trabalham, padres, que fazem lá dentro. Na sua visão de gestora, o trabalho que o Bispo Miguelzinho e outros pastores, padres, seja qual for a religião, faz lá dentro, ajuda nesse processo? Tem no seu grau de visão, qual a porcentagem que ajuda nesse processo? Eu acredito que sim, que ajude muito, porque, infelizmente, às vezes as pessoas não aprendem no amor, né? Só aprendem na dor, e nesse momento elas costumam a procurar por Deus, procurar a Deus. E não só o Bispo Miguel, mas principalmente o Bispo Miguel, ele tem uma vida dedicada ao trabalho do sistema prisional. É um grande parceiro de todas as penitenciárias. Ele está sempre presente nos eventos, sempre promovendo cursos. Ele é uma presença muito forte do sistema prisional da Paraíba. E ajuda, de fato. E é aquilo, quando não é pelo amor, é da dor, né? A dor da solidão, a dor do cárcere, a dor do aprisionamento, da saudade, da falta da família. E eu acredito que a igreja tem uma grande força. Aliás, a igreja não, Deus, né? Tem uma grande força, porque tem várias denominações, vários pastores, padres, vários grupos que frequentam, que visitam as penitenciárias e prestam essa assistência religiosa, que é direito da pessoa privada de liberdade. É uma das 7 assistências que a lei de execução penal assegura à pessoa em condição de prisão.
E eu quero aqui parabenizar a Igreja Universal do Reino de Deus, Paulo Neto, Sim. que ela tem um trabalho, muito forte dentro dos presídios, que é referência para outras denominações, até mesmo para a Igreja Católica. É um trabalho que, como a senhora bem falou, ele se dedica à vida a isto. Que bacana. Eu conheço de perto o trabalho da Igreja Universal. Parabéns à Igreja Universal e ao Bispo Miguelzinho. Muito bem. Eu tenho uma outra pergunta, pegando o gancho de Cíntia na história do se não é pelo amor, é pela dor. Mas antes eu queria aproveitar esse momento para agradecer ao doutor João Alves pela liberação, por Cíntia, tá? O chefe, o secretário de administração penitenciária da Paraíba, um grande parceiro da imprensa, inclusive, por ter liberado a Cíntia para poder estar aqui conosco, abrilhantando o podcast e também passando essa prestação de serviço, esses detalhes, essas informações para o público do nosso programa. Doutor João, receba o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso muito obrigado por essa liberação, viu? Duas coisas que você falou aí me chamou a atenção, essas duas palavras. Amor e dor. Eu vou fazer uma pergunta também, Flávio, agora que pode soar como estranha, mas tem um porquê dela. E talvez ela se pague, digamos assim, de acordo com a resposta da Cíntia. Existe alguém nesse teu período de experiência como policial penal e principalmente diretora da penitenciária feminina aqui de João Pessoa, que você viu uma ou mais mulheres que passaram pelo sistema prisional da Paraíba, deixaram o sistema prisional e acabaram cometendo um crime porque ela escolheu cometer aquele crime e voltou para dentro da penitenciária, mas pela dor que ela estava sentindo fora, perante a sociedade? Olha, a gente tem muitos casos, depoimentos, né, de pessoas, de mulheres que voltam, que retornam à unidade e que dizem que estão melhores dentro da penitenciária do que na rua. Que na rua as coisas são mais difíceis, na rua elas não têm como garantir o básico, alimentação, moradia. Não é regra, mas acontece. E elas voltam, Cíntia, da mesma forma com que foram, que passaram pela primeira vez? Ou você encontra uma mulher melhor ou mais precisando de mais cuidados? Olha, assim, normalmente essas pessoas que voltam, elas são usuárias de droga, então voltam devastadas, né? Então, uma situação bem difícil. E dentro da unidade prisional nós temos a equipe de saúde, né, com vários profissionais, médico, dentista, psicólogo, assistente social, enfermeiro. Então ela passa a ter esse cuidado. Nós recebemos muitas mulheres grávidas, né, que chegam grávidas e às vezes já está no período avançado da gestação e aí não tem feito ainda uma única consulta de pré-natal. Então, por vezes, elas dizem, eu agora vou poder fazer os meus exames. Com a questão do Opera Paraíba, que é um programa do governo do estado, existe também o Opera Paraíba para os presídios. Então, o Opera Paraíba para o sistema prisional. Então, a gente tem conseguido, lá no Júlia e em todos os outros presídios, fazer com que as pessoas privadas de liberdade consigam cirurgias que antes não conseguiam. É feito um mutirão em dias específicos, é levado um grupo de pessoas que precisam passar por cirurgias. E aí é feito tudo num dia só, depois retornam. É montar toda uma logística para a segurança, e porque é dever do Estado garantir a saúde dessas pessoas, né? Assim como a alimentação, como a educação. Aí você pode me dizer, Cíntia, mas na rua as pessoas não têm isso. Eu falo pelo meu público, eu trabalho no sistema prisional e eu luto, minha equipe, minha secretaria, meu governo, pelaquele grupo. Então, muitas ações nossas, as pessoas questionam, mas você vai fazer isso para preso? Preso é gente. Você pode fazer o seu trabalho
com a outra comunidade, uma outra população, um outro grupo. Nós fazemos do sistema prisional porque nós somos do sistema prisional, né? Nós somos policiais de carreira, a gente quer um sistema melhor e, assim, quando a gente vê uma pessoa na rua, que eu encontro muitas que já passaram por lá, trabalhando, desenvolvendo alguma atividade bacana, vejo bem, é muito gratificante, é um salário moral saber que você conseguiu, de alguma forma, direto ou indiretamente, ajudar vidas, né? E tem algum... Não, fica à vontade. Tá vendo como se pagou a minha pergunta? É. Até mulheres grávidas preferem voltar a estarem fora da sua liberdade, encarceradas, mas para dar uma condição melhor para os seus filhos que vão nascer, porque ali ela vai ter um pré-natal seguro e sabe que ele vai nascer pelo menos tendo aquele mínimo garantido de prestação de saúde pública, que lá dentro tem. Tem. Óbvio que, assim, isso é a minoria que faz esse relato. Claro. Mas há Mas relatos, existe. sim, existem, Olha sim. Eu tinha uma pessoa lá comigo que ela dizia, se eu pudesse morar aqui com os meus 5 filhos, eu moraria. E é um triste relato, mas é real. Existe relato, por exemplo, de mulheres que, ao deixar o presídio, saem com medo de nem voltar porque podem ser mortas, alguma coisa do tipo? Algumas relatam que têm pendências, né, da rua. Preferiam ficar... Se sentem mais seguras. Algumas famílias também relatam que se sentem mais seguras com a filha numa unidade prisional. Trans fica lá também, Cíntia? Os homens trans... Homens trans, Eles convivem em harmonia normalmente com as demais, tranquilo. Não há uma separação como há no presídio masculino, que algumas unidades têm a ala LGBT, quer dizer, GBT, né? GBT, né? Tem as alas, até para a própria proteção, né? A integridade, para garantir a integridade física, né, das trans. Então, eles ficam separados, em condição diferente. Mas no presídio feminino, não. Elas convivem harmonicamente. Para você entender, o homem trans, ele biologicamente, ele nasceu mulher. Por isso que fica lá na penitenciária Júlia Maranhão. No caso da mulher trans, biologicamente, nasceu homem. Por isso fica, inclusive, em separado, como a diretora explicou agora, nos presídios, nas penitenciárias masculinas. Flávio. Você falou na sua fala que já encontrou pessoas que, através de um curso, aqui fora elas conseguiu se erguer, voltar para a vida normal, até, enfim. Só um relato que eu tenho uma pessoa que ele faz um trabalho belíssimo também dentro da Fundac, e foi lá fazer um curso, essa pessoa fez o curso lá, e hoje voltou para a sociedade, está com, um exemplo, uma barbearia e está vivendo a vida. Lá dentro, você já teve algum relato? Vocês têm algum relato? Você conhece alguém que fez um curso lá ou, de alguma maneira, se capacitou lá dentro e aqui fora voltou à vida e está trabalhando normalmente? Tem relato? Tem pessoas assim que você conhece? E eu, inclusive, complemento essa pergunta de Flávio dizendo o seguinte: pela tua experiência, é mais fácil a mulher se ressocializar do que o homem? Sim. Sim, porque a mulher, ela é mais ligada à família, aos filhos. Então, a mulher ela tem um porquê voltar para casa. E, às vezes, o homem não tem esse vínculo tão forte como o da mulher. Em relação à sua pergunta, Flávio, sim. Muitas internas se capacitam lá dentro e, quando recebem a liberdade, né, como elas costumam dizer, passam a desenvolver esses trabalhos aqui fora. A gente tem diversos casos, por exemplo, de mulheres que participaram do projeto Castelo de Bonecas e hoje elas costuram, elas têm ateliês, elas têm... Porque quando elas passam pelo projeto, elas se capacitam, se certificam, há uma certificação, elas passam pela prova de feitura da carteira do artesão, carteira nacional do artesão, e quem tem habilidade, né, elas são encaminhadas, quando saem,
para o empreender, para uma possibilidade de crédito, acompanhamento ao crédito, para que elas possam montar o seu negócio. Então, assim, a gente tem muitos casos de pessoas bem-sucedidas que conseguiram trabalhar nos convênios, porque há convênios em órgãos, secretarias direta e indireta da administração, né, do Estado, que tem convênios com a SEAP, que emprega, que dá emprego para os egressos do sistema prisional, e tem pessoas que investiram, né, no empreendedorismo como ferramenta de transformação social e passaram a empreender e montaram o seu próprio negócio, fugindo, né, da questão do estigma de ser egresso do sistema prisional. Paulo Neto, ouvindo essa fala, eu posso até estar equivocado no que eu vou falar aqui agora, mas eu acho que posso estar equivocado, posso ser que tenha, eu não tenho conhecimento, porque eu não sou do meio, também posso estar, mas eu acho, na minha opinião, tendo em vista que, infelizmente, a sociedade, a gente vê isso todos os dias, a senhora me falou, porque que lá aqui fora não tem isso, e aqui, e você faz tudo isso para esses presos, para essa... São gente, são pessoas que precisam realmente de um grande apoio. Mas eu acho que, tendo essa sua resposta, eu acho que o governo do Estado, não sei, o governo federal, não sei de quem seria a alçada, mas que fizesse a cada semestre provas sociais. Você pode ter que ter alguma propaganda, igual o governo faz, obra não sei aonde, mostrasse essas presas, mostrasse pessoas, o masculino, que voltou para a sociedade, hoje é uma pessoa de bem, para mostrar que o sistema prisional não é um sistema falido, como dizem que é. Eu acho que poderia ter uma política pública mais voltada para mostrar o resultado. Mas de 1.000 voltou 10, mas foram 10 que foram salvos. Foram 10 que foram alcançados, que foram... mas é muito pouco. Não, se um se salvar já é uma grande vitória. Então, eu acho que se tem, me desculpe a ignorância, mas poderia, se tem, já era para ter uma coisa mais... não e sei. Se não tem, pode ser feito isso? Você pode pegar a imagem dos com autorização? Não sei. Pode. Agora, nem sempre a pessoa que passou pelo sistema quer ser visto, quer ser, né, mostrado. Às vezes eles preferem o anonimato. Apagar. Exato, porque enfrenta uma barreira maior, né? Então, assim, estatisticamente pode e é falado sobre os resultados. A aprovação do Enem PPL, que é o Enem para pessoas privadas de liberdade, X internos, X educandos fizeram cursos de capacitação e profissionalização durante o ano de 2024, 2025. Esses índices, essas estatísticas, elas são apresentadas. Mas em relação a case de sucesso, nem todas as pessoas elas querem mostrar a sua cara. Perfeito. Mas nós temos muitos casos positivos. Porque, assim... Paulo Neto, eu acredito muito na questão do testemunhal. Eu digo isso, não, sem dúvida. Porque eu particularmente, eu não tenho vergonha de falar isso aqui. Eu já fui, como o dito popular, da pá virada. Quem me conhece lá do Rangel sabe que eu era envolvido com facção, com droga. Oxe, é mesmo, Flávio? Eu não sabia. Eu já fui da pá virada. Nunca cheguei Você a ser... foi um desses, então, que... Um desses salvos. Isso. E olha só. Não tenho vergonha de falar isso. E quando eu me converti, fui para a igreja através do trabalho belíssimo que a igreja faz, com testemunho. Eu estava numa situação deplorada. E quando eu vi lá, inclusive, um depoimento de um detento que estava lá preso, e que esse cara ficou preso tantos anos. Eu fiquei preso só uma semana, foi ameaçado de morte. Por causa de droga. Eu estou assim, esse cara que ficou preso... Tem um jeito para mim. Então, procurei, fui... Aí dá esperança. A esperança. Então, que esperança. E, cara, e é uma mudança... Eu não sabia desse detalhe. E, realmente, Flávio é uma pessoa a ser louvada nesse tipo de situação. Porque o que ele está dizendo aqui agora, e se tornar o homem que ele se tornou, o pai, o companheiro, o esposo, o filho, o empreendedor, pessoa que ajuda... milhares de outras pessoas que vocês aí do outro lado não sabem nem um terço da metade,
realmente é um exemplo para todos nós, meu irmão. Parabéns. Então, agora, infelizmente, como ela tem pessoas que não têm coragem de dar Eu acho que talvez... Por isso que eu até perguntei a ela. Talvez até o Estado possa ter esse interesse, mas não encontra quem dê um depoimento como esse. Há estatísticas, né? Os números, eles são apresentados, mas em relação a essa questão do depoimento, são casos mais pontuais. Hoje eu tenho recolhida lá na penitenciária Maria Júlia Maranhão, uma interna, ela faz 2 cursos da modalidade EAD, de ensino superior, administração e engenharia de software. E ela se inscreveu agora, nesse último ano, para o desafio LED, da Rede Globo. E ela ficou entre os 20 semifinalistas. Ela criou uma plataforma, ela desenvolveu uma plataforma de ensino complementar para a educação offline. Algo que você pode usar num tablet, num dispositivo sem internet, com conteúdos da educação básica, ensino médio, preparação para o Enem, para o ICEJA, PPL. Então, assim, é uma plataforma muito bacana, que quando tiver em voga, quando estiver sendo aplicada, vai assim, ampliar o número de acesso à educação das pessoas privadas de liberdade. E nós temos casos excelentes. Pronto, ela dá um depoimento para quem quiser ouvir. Inclusive, o ano que vem, quando ela progredir em regime, já pode ser entrevistada. Porque, assim, conseguir levar 2 cursos, nível superior, dentro de uma unidade prisional. Esse desafio LED, foram 3.348 inscritos, alunos inscritos em todo o Brasil nessa modalidade. E ela era a única pessoa privada de liberdade. E ela ficou entre os 20 finalistas. Olha só. E aí você imagina, né? A infinidade de meios, de recursos que o aluno que está, né, fora pode dispor para preparar o seu projeto, e a limitação que ela teve e conseguiu chegar tão longe. Então, assim, ela é o case de sucesso, o projeto é muito bacana. Assim, nós estamos aí caminhando para a implantação desse projeto no sistema prisional, e eu tenho certeza que vai fazer a diferença, será um divisor de águas na questão da educação. Cíntia, lá na penitenciária Maria Júlia Maranhão, as mulheres que estão lá tentando a sua ressocialização, elas têm direito à visita íntima, a receber visita íntima? Olha, no sistema prisional da Paraíba, todo o interno, toda pessoa privada de liberdade tem direito à visita íntima, desde que atenda os pré-requisitos, né? Há uma portaria da Vara das Execuções que diz quais são os pré-requisitos. Então, no caso das mulheres, os poucos companheiros e companheiras normalmente não conseguem comprovar esse vínculo. Então, nesse momento, é por isso que nós não temos nenhum caso, não tem nenhum caso de visita íntima no presídio feminino, porque necessita que tenha, vamos supor, tem um filho, é um vínculo, seja casado, se não for casado, que tenha uma união estável com data anterior à data da prisão. Então, normalmente, as pessoas que procuram a unidade para essa visita, para se cadastrar nessa visita, não conseguem comprovar esse vínculo. Então, isso me leva a crer que, no caso das mulheres que têm companheiros, por exemplo, homens, ou eles não têm filhos em comum, ou não são casados no papel, ou o homem não vai visitar a mulher, ou o homem está preso também. Sim. Exatamente. Então, quer dizer, aquela mulher que quando o marido vai preso, vai lá no dia da visita íntima, vai levar tudo para ele, não existe essa reciprocidade. Não. E no caso de companheiras que vão visitar, né, outras companheiras, elas também não conseguem comprovar o vínculo. Não tem elas visitam, mas não tem visita íntima, né? Não. Elas fazem aquela visita normal do familiar. Visita social. Social, tá. A visita social. Me diga uma coisa, e quais são esses mecanismos que vocês dispõem lá no momento
para tentar fazer com que o máximo dessas detentas, dessas internas privativas de liberdade, elas possam sair de lá e voltar a se ressocializar. O que é que vocês dispõem lá, além desses cursos que você citou, que uma das detentas lá já está, inclusive está convidada a vir aqui, viu? Depois leve, inclusive, o convite. O ano que vem, quando ela progredir de regime, ela pode vir aqui conversar com a gente. Inclusive, ela é bem eloquente, é bem comunicativa. Traga ela aqui. Inclusive, eu até havia sugerido que quando ela progredisse, ela poderia, óbvio, continuar cursando, né, os cursos que ela já faz e investir nessa área de palestrar, de expor, de passar o seu depoimento, sua história de vida. Exatamente, de Guarabira. A nossa produtora Carla aqui já, inclusive, encontrou. Ligeira. Foi ela que fez aquela pesquisa que você elogiou no início. Obrigada. E sim, hoje nós temos aula, né, do ensino regular para alunas no período da manhã e da tarde. Nós temos curso de qualificação. No momento, está acontecendo agora o curso de corte, costura, usa máquina overlock, do Pronatec. Eu não sei exatamente o nome do curso, mas, em resumo, é costura. Nós temos o trabalho do Castelo e Bonecas, que ele não para, é constante. Já foram expostas, inclusive, as bonecas no Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Bacana. Já rodamos todo o Brasil e o Castelo de Bonecas não para e, através desse projeto, elas recebem a questão da certificação, né? Qualificação, certificação e esperança, né? Renovam as suas esperanças, porque muitas delas têm um vínculo familiar cortado pela prisão. Há uma separação, às vezes as famílias não conseguem, não lidam com a prisão, há uma cobrança em cima, né, dessas mulheres. E aí, quando elas começam a se integrar, a participar das atividades, o vínculo ele acaba sendo refeito. É como se a família dissesse: eu vou acreditar, vou passar a acreditar novamente que é possível. E aí isso é um dos grandes ganhos que nós temos no Castelo, é essa recuperação do vínculo familiar. E nós temos hoje aula de percussão, banda, coral lá, né? Tem o coral, que é um projeto do Tribunal de Justiça, né? Juizado especial, com apoio da Vara das Execuções. A gente tem uma grande parceira hoje, doutora André Arcoverde, que é a juíza das execuções, juiz auxiliar das execuções penais, aqui da comarca de João Pessoa, e que é muito atuante. Então, isso é muito importante na questão da garantia de direitos. Hoje, não se tem aquela velha frase que se diz assim: eu passei do tempo. Não. Há um sistema que avisa quando o preso está, a pessoa privada de liberdade está com o direito de progredir. E, enfim, hoje a gente não tem aqui em João Pessoa mais esse tipo de questão. Então, é algo que também ajuda com essa questão da superlotação. Atingir o direito, liberdade. E aí nós temos o que? A gerência de ressocialização, o escritório social, que recebem essas pessoas lá fora, cadastram, encaminham para vagas em instituições. Hoje a gente tem vários órgãos da administração direta e indireta que são parceiras da SEAP e que recebem pessoas privadas de liberdade para trabalhar. A FUNESC, o DETRAN, o Jornal União, é muito comum. Empresas, parceiras da construção civil, 5% da mão de obra. Nós vamos ter agora uma obra que foi autorizada pelo governador João Azevedo de construção de um novo Castelo de Bonecas, a construção de um novo berçário e a reforma de uma ala que vai ser utilizada, vai ser criada uma fábrica de fraldas e absorventes. Então, assim, a gente já está aí na expectativa e essas empresas elas absorvem a mão de obra prisional dessas pessoas egressas e assim a gente vai caminhando, né? Você falou aí em berçário, que foi inclusive autorizado agora pelo governador João Azevedo, a parte da construção do novo berçário. As crianças, quando as mães elas estão
lá cumprindo as suas penas ou a sua... enfim, lá no Júlia Maranhão, os bebês ficam com as mães lá no berçário durante quanto tempo? Até os 6 meses. 6 meses. A pessoa adentrou ao sistema, faz o teste, né, o beta-HCG, e dando positivo, de pronto já é transferido para a ala do berçário. E lá ela permanece com sua criança até os 6 meses. Todas as consultas, são feitas consultas dentro do presídio, pela equipe médica do presídio, e todos os exames eles são feitos numa maternidade parceira, da Frei Damião. Tudo é feito, os encaminhamentos são feitos, a referência é a maternidade Frei Damião. Muito bem. Cíntia, eu queria agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Teve alguma pergunta que você queria que fosse feita que a gente, porventura, esqueceu ou não passou pela nossa mente assim, que você gostaria de ter respondido? Pensa aí. Algum assunto que você queria ter falado? Rapaz, eles deviam ter perguntado sobre isso. Tu tem uma, Carla? Tu tem uma? Carla. Então vem pra cá. Não. Você vem pra cá. Não, você vem pra cá. Pessoal, eu estou agora me despedindo provisoriamente e vou ceder o meu lugar para nossa... de mulher para mulher. Não, você tem que fazer aqui. Por favor, Carla, frente. Não me faça essa desfeita. Peraí que eu já volto, viu, pessoal? Pronto, vai para ali, Carla. Senta ali. Pronto, cuidado com a Segue, Carla. Pronto. Eu queria saber sobre a medalha que a senhora recebeu do mérito penal. Foi agora Foi mais ou menos em março, mas foi esse ano, não foi que você recebeu essa medalha de honra? Como é que foi receber esse reconhecimento, né? Tanto trabalho. Na verdade, Carla, a medalha ela foi concedida, mas ainda não houve a cerimônia de entrega. E aí, essa medalha, que eu me sinto muito honrada, né, foi uma propositura da Comissão das Mulheres, lá da Assembleia. Elas, em visita à penitenciária, a comissão com várias deputadas, elas acompanharam, nós conheceram o trabalho e foi uma grata surpresa. Assim, eu fiquei muito honrada. À época eu até brinquei com uma das deputadas, deputada da oposição reconhecendo o trabalho, porque o trabalho é bom. Mas, enfim, não tem a ver com política, tem a ver com o que é feito pelas mulheres, pela qualidade do trabalho que é desenvolvido. E a solenidade está marcada para essa entrega no dia 13 de agosto agora, próximo mês. E eu acho que você talvez tenha pesquisado nas minhas redes, eu também recebi uma medalha da Polícia Militar, a medalha Alice Sobreira, que também muito me honrou, né, porque é a mais alta comenda, não sei nem se eu merecia, mas eu fiquei muito feliz em ter recebido a mais alta comenda da Polícia Militar, e isso muito me deixou feliz. Eu ia dizer envaideceu, mas uma vez um amigo disse assim, eu acho muito bacana receber medalha. Eu digo, para que você quer uma medalha? Isso é tão... Aí ele disse, porque um dia eu quero mostrar para os meus netos. Aí eu parei e pensei, cara, é legal receber uma medalha. E hoje eu tenho uma neta. Então, isso ficou na minha cabeça. Vai ser um exemplo que ela vai levar para a vida. Eu acredito que sim. Eu espero que sim, né? Espero que eu sirva de um bom exemplo para a minha neta. Fica aí, porque agora, já que você veio fazer a pergunta, então, agora você vai encerrar o programa, né? Você vai encerrar o programa, né? Vai encerrar para agradecer a nossa convidada, né? De mulher para mulher. Bem. Tem que... Tinha uma coisinha assim que eu gostaria de falar, que eu lembrei agora, se for possível. Pode. É o seguinte, agora dia 27 de julho, faz 13 anos que nós fizemos a primeira exposição do Castelo de Bonecas. 13 anos que esse projeto funciona dentro da penitenciária e tem ressignificado vidas. Tudo começou com o interno, que ela fazia bonequinhas com esponja do colchão, com retalhos de roupas, porque à época não se tinha um fardamento. E aí ela começou a fazer essas bonequinhas, a gente propôs trazer os aviamentos adequados para que ela fizesse, e aí ela fez e ficou bacana. E aí a gente
propôs que ela ensinasse para as outras e ela ensinou. E aí a gente seguiu esse caminho. Então, em 27 de julho de 2012, a gente não tinha como mostrar para as pessoas lá fora esse trabalho que era desenvolvido. Então, nessa data, a gente resolveu fazer uma exposição dentro da unidade prisional e convidou várias pessoas, várias autoridades, pessoas de outros órgãos, outras instituições, OAB, Secretaria de Turismo, convidou pessoas que pudessem conhecer o trabalho. E desde então, o trabalho só tem crescido. Nós temos participado de todas as feiras todos os anos. Nós participamos do Salão do Artesanato, tanto aqui como em Campina Grande. Foi a primeira unidade da Paraíba a ter projetos na área de ressocialização com destaque. Hoje a gente tem stand garantido, a Secretaria da Administração Penitenciária, stand garantido em todos os salões, em todas as feiras do governo do Estado. O programa do artesanato paraibano não faz um evento aqui dentro sem incluir o sistema prisional e especificamente o Castelo de Bonecas. Nós temos uma loja física com todos os produtos do sistema prisional que são produzidos em todas as unidades da Paraíba, que fica no Espaço Cultural, uma loja linda, muito bem decorada. Então, nós avançamos muito nesse sentido. Nós temos peças no Museu do Artista Popular, nós temos muitos avanços nesse sentido. E essa questão do empreendedorismo como ferramenta de transformação social é algo que nós realmente acreditamos. A educação, o empreendedorismo, o trabalho, é isso que pode mudar vidas, e é isso que o governo do Estado tem implantado em todas as unidades. É uma preocupação do governador João Azevedo. A primeira-dama é uma pessoa muito atenta aos nossos trabalhos, às nossas atividades. Inclusive, como eu já havia dito, nós já estamos prestes a começar essa obra, que será construído um novo berçário, um novo castelo de bonecas, que vai nos permitir que a gente amplie o número de mulheres envolvidas, porque vai ser um espaço maior, então a gente vai poder colocar mais mulheres aprendendo, se qualificando, e o espaço que hoje é destinado ao castelo será reformado para a implantação de uma fábrica de absorventes e fraldas. Então, é algo que a gente vai poder atender demanda interna e demanda externa também. Já vamos estar qualificando mais mulheres, empregando mais mulheres, porque quando você trabalha dentro de uma unidade prisional, a cada 3 dias trabalhados, você tem um dia de pena remido. Então, isso é importante. Ocupar o preso, ocupar a pessoa privada de liberdade, ocupar por ocupar não, ocupar de forma que ele saia de lá qualificado, que ele tenha algum tipo de qualificação. E aí, os cursos e o trabalho que é ofertado dentro das unidades faz toda a diferença nesse momento. Quanto maior o número de vagas, mais gente a gente vai poder abarcar, mais gente a gente vai poder incluir nesses programas. E aí a gente tem vários casos de sucesso. Em Campina Grande tem o Castelo de Bonecas, em Patos tem o trabalho artesanal, nós temos os telescópios que são feitos acho que é na Cadeia de Esperança, é na Cadeia de Esperança, que inclusive o nome do projeto é Esperança no Espaço. O escritório social recebe as pessoas quando saem daqui, encaminham, inclusive orientam as famílias sobre seus direitos, sobre os projetos que eles podem, tiram os documentos de quem não tem, dá um encaminhamento, dá um norte para essas pessoas quando elas saem do cárcere. Mas, assim, eu costumo dizer que o caminho para a liberdade ele começa a trilhar lá dentro, ainda no pós-muros. É isso. É isso aí, muito bom. Paulo Neto, Carla. Inclusive tem o Instagram, né? Castelo de Bonecas. Sim. Júlia Maranhão, o pessoal que quiser entrar lá, conhecer o trabalho mais de perto. Pode fazer pedido também, né? Isso, pelo Instagram. Todos os pedidos. Todos os Inclusive, pedidos. essa questão do Instagram, nós tínhamos Instagram, uma continha só para divulgar as peças e tal. E aí, na ocasião da pandemia, a época, né, era o Big Brother, onde Juliette participou, e aí nós começamos a fazer a bonequinha da Juliette. Eu lembro que eu disse, eu quero uma Juliette. Eu queria uma boneca base, que a gente só mudaria os modelos, os looks, né, as roupas. Aí 1, 2, 3. Aí nada de eu gostar da boneca. Aí me apresentaram uma, eu digo, gostei dessa. Aí tirei uma foto.
postei no meu stories. De pronto eu recebi uma ligação. Assim, vocês estão fazendo boneca, Julieta? Eu disse, sim. Quantos modelos você tem? Eu digo, vários. Aí ela disse, pois traga um para cada... Traga esses vários modelos que dona nossa primeira-dama quer adquirir, quer comprar essas peças. Eu digo, valha-me Cristo. Aí desci pro castelo, eu digo, vamos produzir os looks. E aí a gente produziu esses looks. De pronto, assim, em poucos instantes, começaram a me ligar da imprensa. Cíntia, vocês estão produzindo aí bonecas da Juliette? Sim. A gente queria fazer uma entrevista com vocês. Aí eu lembro que na época eu tava com o cabelo um pouquinho, né, branco, precisando de uma tintinha. Aí eu disse, pode ser amanhã? Ela disse, não, a gente quer pegar o gancho da postagem do governador. Aí eu digo, postagem do governador? Ele tinha postado a foto. Porque, assim, a gente estava num período de pandemia e a participação do Paraibana no reality não era... por mais que tenha chamado a atenção de toda a Paraíba, mas não era realmente um foco do governo, né? Mas quando isso podia ser linkado a um projeto de ressocialização, a um projeto desenvolvido dentro de um presídio, realmente... nós tínhamos 1.000 seguidores em questão de horas, sim, porque ele postou, o governador postou, a equipe de Juliette, que administrava o Instagram dela, interagiu, e aí as pessoas repostou, alguma coisa do tipo. E aí as pessoas começaram a interagir e ganhamos 20.000 seguidores em questão de horas. Nós enviamos bonecas da Juliette para todo o Brasil. Do norte ao sul. Mandamos para todos os estados. Houve uma ocasião em que uma pessoa bateu no portão. Pois não, é aqui que vem a boneca da Juliette. Eu digo, meu Deus. E agora? Só unidade prisional, não posso. Mas deu tudo certo. É isso aí, gente. Obrigada muito pela presença da senhora. Como até o Paulo Neto falou no início, nossa primeira convidada mulher, representando muito bem, conversando muito bem essa representatividade, e agradecer a participação e a todo mundo que assistiu a gente. Muito obrigada, e espero que esse podcast, que os cortes, que tudo que esse momento que a gente teve aqui venha chegar a mais pessoas, e mais pessoas venham conhecer esse belo trabalho que está sendo realizado aqui no estado da Paraíba. Beijo dos cortes. Olha, sou eu quem agradece pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouco o que é feito dentro dos presídios da Paraíba, especificamente do presídio de Maranhão. Assim, há um desconhecimento muito grande da sociedade, há um julgamento muito forte, muito pesado, e a gente tem que lembrar que nós lidamos com vidas, com pessoas, com seres humanos, que em um dado momento da sua trajetória, às vezes por uma única escolha, mudou toda a sua vida. Então, assim, a gente tem que pensar nisso, que a prisão ela não é eterna, né? A privação é de liberdade e não de dignidade, e é nesse sentido que a gente segue sempre, né? Seguindo as diretrizes do governo do estado, do governador João Azevedo, secretário João Alves, que acompanha logo nossas atividades e apoia, e todos os demais parceiros, inclusive o Bispo Miguel. Fechou com chave de ouro, então. Muito, muito bem. Obrigado, Paraíba. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, Ativa o sininho. Eu nunca consigo, né, Paulo Neto, esse sino. Tchau, Paraíba! Tchau, gente. Tchau. Obrigada.